Seja muito bem-vindo, investidor e investidora, ao meu canal. Meu nome é André Davi e neste canal temos por objetivo ensinar a você um pouco mais sobre educação financeira, investimento, finanças, criptomoedas e muito mais. O episódio de hoje é um episódio muito importante para você que é investidor iniciante e até mesmo para você que já investe, mas muitas vezes comete alguns erros que te deixam num prejuízo. Então fica ligado, hoje nós vamos falar sobre 5 erros, 5 dicas que eu daria para o investidor iniciante, que muitas vezes são 5 erros que os investidores já mais experientes cometem. Inclusive eu mesmo já cometi estes 5 erros e, claro, aprendi da pior forma. E agora estou aqui para mostrar para vocês como você se blinda, como você se protege destes 5 erros, dando estas dicas para você ficar aí bem mais esperto, começar bem melhor do que eu iniciei na parte de investimentos. Então, a minha ideia aqui é fazer com que você economize o seu tempo e que você entenda alguns pontos fundamentais quando falamos de investimentos, especificamente a bolsa de valores. Então nós vamos falar agora 5 dicas que os investidores iniciantes têm que saber em relação às ações da bolsa de valores. E é claro, também eu posso estender para ETFs, para REITs, para outros investimentos também em renda variável. Então fica comigo, mas antes de mais nada, convido você a se inscrever, a curtir o vídeo aqui e comentar aqui embaixo, no final, se você comete os 5 erros. O quinto é o mais importante, então não deixa de assistir todo o vídeo e também de enviar para um amigo, para aquele familiar que precisa, que quer investir ou que já estuda sobre investimentos. Então vamos lá. Vamos começar agora. Eu preparei uma apresentação bem rápido, tá? O vídeo de hoje é um vídeo rápido, direto ao ponto. Então vou falar direto as 5 dicas ali, para os iniciantes, para que você possa se blindar, se proteger a sua carteira de investimentos. Então, a primeira dica, já pulando aqui para a primeira dica, é saber a importância do seu perfil de investidor. Então, normalmente nós temos 3 ou 4 perfis, depende da pessoa ou da casa de análise onde você faz. Você pode saber o seu perfil colocando no Google mesmo, como saber meu perfil do investidor. Tem sites que tem já perguntinhas ali que vai no final te falar o seu perfil. Ou se você escrever Swatability, é meio inglês aqui, Swatability, Swatability. Agora não sei direito não, mas eu vou escrever aqui para você. E se você colocar isso aí, teste, lá no Google também vai sair o questionário ali, que nada mais é do que o seu perfil de investidor. Vou falar os 3 mais comuns, tá? O primeiro tipo de investidor, perfil de investidor, é investidor conservador. Investidor conservador é aquele investidor que não quer correr muitos riscos, que quer ter o seu dinheirinho garantido, que não aceita muita volatilidade, ou seja, ele não aguenta abrir a carteira de investimentos dele e toda vez que ele abre, tá ganhando muito, perdendo muito, tá? Muita variação. Ele não quer isso. E também o investidor conservador, ele é aquela pessoa que não quer estudar sobre investimentos, que não está disposto a gastar horas e horas estudando, analisando ativos. Então ele quer uma carteira simples, bem básica, mas que seja eficiente de acordo com o perfil dele, com os objetivos que ele tem na vida. Então aquela pessoa que, por exemplo, o médico não tem tempo de investir, de estudar investimentos, e aí ele vai montar uma carteira, ele vai ter uma carteira básica, mais eficiente. É o que eu costumo fazer na minha consultoria financeira. Então dou consultorias à parte e aí os meus clientes que não têm muito tempo, eu monto uma carteira bem básica para eles, mas que sejam eficientes ao longo do tempo. Já aquela pessoa que quer estudar, que quer aprender, já tem uma carteira com mais ativos, onde nós podemos misturar vários tipos de classes de investimento. E aí sim nós vamos ter, muitas vezes a rentabilidade é um pouco maior, porque exige mais tempo de análise, de estudo. E aí sim, uma carteira mais complexa, porque a pessoa ela vai estudar, vai ter tempo de analisar a sua carteira. Então, tudo isso são perfis. Então, o conservador vai ter uma carteira simples, enxuta, com pouca variação, pouca volatilidade e mais segurança. O moderado, que é o segundo tipo de perfil de investidor, é aquele investidor que ele muitas vezes ele aceita correr certo risco, mas ele, por exemplo, eu quero ter uma segurança, eu quero ter grande parte do meu dinheiro seguro, porque eu não quero perder o dinheiro que eu tenho. Mas ele aceita perder um pouquinho, se perder 10%, 15%, ele entende que faz parte do jogo ali. Então, moderado é aquela pessoa que já entende um pouquinho mais dos riscos
e também que tem pelo menos um pouquinho de tempo para analisar os seus ativos, nem que seja de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, para ele conseguir reestruturar a sua carteira. Esse é o moderado. Já o agressivo, que seria o terceiro tipo de perfil de investidor, é aquele investidor ou investidora que está sujeito a correr muito risco. Aquele investidor que abre a carteira dele, se estiver caindo 50% num dia, ele sabe que faz parte, ele vai estar exposto, vai comprar ativos com muita volatilidade, com muito risco, em troca de ter um retorno muito maior. Então ele vai ter ativos muito arriscados, pode ter um retorno muito maior ou pode ter um retorno muito pior. Ele pode perder até tudo que ele investiu. Então os arrojados, os agressivos, é esse tipo de investidor. Ele vai estar exposto muito à renda variável, às ações, etc. E ele vai correr muito risco. Tá bom? Então tem esses 3 tipos de investidor. Então primeiro é você definir o seu tipo. E aí eu trago para vocês esse gráfico aqui. Ó. Você olhar esse gráfico, ele teve uma perda de 10% de agosto aqui até novembro, né? Setembro, outubro, novembro. Em 3 meses ele perdeu 10%. Pode parecer pouco, mas bota ali uma pessoa que tem, por exemplo, 500 mil reais investidos. 10% significa 50 mil reais perdidos em 3 meses. Como você reagiria de abrir a sua carteira em 3 meses e ver que você perdeu 50 mil reais? Né? Claro que esses 500 mil reais é muito dinheiro investido, mas 50 mil reais também é muito dinheiro. Como você reagiria, né? Os 3 tipos de investidores. O conservador ia ficar desesperado. Meu Deus do céu, perdi muito dinheiro, o que eu vou fazer da vida? O moderado, ele pode entender. Ah, eu entendo que faz parte, mas pô, 50 mil é muito dinheiro. Eu vou reorganizar aqui minha carteira. Já o agressivo, olha isso e fala, faz parte do jogo, vou continuar investindo, vou até comprar mais porque caiu mais. Né? E aí, isso aqui, gente, esse gráfico, ele significa, né? Ele é um gráfico que ele mostra aqui o preço e embaixo o tempo. Né? E esse gráfico é o gráfico do SP500, que é um índice, lá o principal índice dos Estados Unidos, que ele representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E se a gente pegar aqui, olha para você, ele caiu 10% em 3 meses. Mas aquele investidor que teve paciência, que estudou, que analisou certinho, no longo prazo, ele viu ali, né? Essa aqui foi aquela queda de 10%, ó, de agosto a novembro. Só que depois, olha o tanto que subiu. Subiu praticamente 40%. Desde do mínimo aqui, né? Então, isso aqui é o que normalmente aqueles investidores pacientes, eles escolhem. É claro que nada sobe para sempre. Pode cair muito até. Mas aí vai o quê? O seu perfil do investidor. Qual o seu perfil? É a primeira dica que eu dou para quem está iniciando. Então, antes de investir, antes de comprar qualquer coisa, define o seu perfil de investidor. E aí nós vamos agora para a segunda dica. A segunda dica é escolha boas empresas na parte de ações. É claro que é fácil falar, mas é muito difícil escolher, principalmente quando se trata de ações. Né? Ações nada mais é do que uma representação da empresa. Tá? Então você está comprando a empresa, uma parte da empresa, quando você compra ações. E aí pode parecer simples, né? Ah, é só um checklist aqui, bati o checklist, tô tranquilo. Não é bem assim. Isso aqui é só um checklist inicial para você começar a estudar aquela empresa. Mas uma análise de empresa vai muito além disso. Né? Então, para começar, esse checklist que eu peguei ali no análise de ações no site é um checklist interessante. Né? Por exemplo, governança. Governança é como são a diretoria, os diretores, as políticas daquela empresa, que é muito importante. Né? Pensa em você está comprando uma parte daquela empresa, você tem que saber o que aquela empresa faz. Né? Primeira coisa, a governança faz parte de tudo isso. O que aquela empresa faz, como ela distribui o dinheiro, como ela distribui o lucro, como ela distribui prejuízo também. Nela, ela faz parte do novo mercado, que é uma nova classificação da Bolsa de Valores. Ela possui um tag along de 100%, não vou entrar nesses termos técnicos, mas é o quê? Como a empresa está estruturada, né? Como é que está aquela governança, né? Aquela equipe de diretores e tudo mais dela, como é que eles lidam com a empresa. É o primeiro checklist. Né? O segundo checklist, o segundo tópico aqui é o crescimento. Essa empresa possui né, uma receita e um lucro crescente nos últimos 5 anos? Ele é crescente, é estável ou é cíclico? Um ano dá lucro, não dá prejuízo, não dá lucro, dá prejuízo. Né? Até porque, eu sempre digo, você está investindo em uma
empresa. Você queria, né, se eu falar assim, você quer botar um dinheiro numa padaria que só dá prejuízo? Ninguém vai querer. Agora, se eu falar, olha, André, você vai comprar, né, João, você vai comprar aquela padaria, uma parte daquela padaria, e todo lucro que ela tiver, uma parte vai ser seu, do lucro lá. Uma parte vai ser sua. Você quer investir naquela padaria? Todo ano, ó, nos últimos 5 anos, ela aumentou o lucro dela. Opa, você já pensa, não, agora me interessou. Então, tudo isso é a questão do quê? Da lucratividade, da receita, né? Então, tem que olhar a situação financeira daquela empresa. E aí, a gente já entra a parte do terceiro tópico, que é a lucratividade. Qual que é a margem líquida dela? A margem líquida é o quê? É eu pegar tudo que ela recebe, quanto daquilo que ela recebe é transformado em lucro da empresa. Então, tem empresas que, por exemplo, ela vende 10 milhões de reais, mas ela lucra, no final sobra no bolso dela, por exemplo, 100 mil reais. Para que eu estou lucrando 10 milhões sendo que só sobra 100 mil? É muito pouco. É 1%. Então a margem líquida é isso. É quanto que sobra no final de lucro de acordo com aquilo tudo que ela recebe. Então se ela consegue administrar, ter menos custos, menos despesas, otimizar a estrutura, a cadeia produtiva da empresa, ela vai ter uma margem maior. Com margem maior que a gente quer. Não adianta eu falar para você que eu vendo uma consultoria por exemplo, 5 mil reais, mas no meu bolso só chega 100 reais. Pô, pra que eu cobro 5 mil se não só consegue sobrar para mim 100 reais? Pô, é muito pouco. Vou precisar de fazer 500 mil consultorias para ter um salário mínimo aqui, pelo menos. Então, isso é a margem. A mesma coisa da empresa. Por quanto que a empresa lucra de acordo com o que ela recebe? É a margem dela. E ROI é o retorno sobre o investimento que ela te dá. Normalmente, a gente espera um retorno acima de 10%, é um retorno atrativo para você começar a investir naquela empresa. Também tem a questão do endividamento. Como eu disse, você quer investir numa padaria que só tem prejuízo? Ninguém quer. Você tem que investir em empresas que têm um nível de endividamento controlado. Claro que muitas empresas se endividam. É claro, você quer comprar uma nova padaria. Você vai fazer o quê? Vai se endividar, vai pegar a dívida, financiar uma nova padaria. As empresas não têm bilhões em mãos, muitas vezes, para comprar um novo parque industrial, um novo parque logístico, uma nova frota de caminhões logísticos, né? Não tem um dinheiro na mão, então elas vão se endividar, vai financiar, vai pegar dinheiro, empréstimos para conseguir gerir, né? e movimentar ali aquela empresa. Mas aí eu te pergunto, tem que olhar o nível de endividamento daquela empresa. Tá? E por último, mas não menos importante, a questão dos dividendos. Tem que ver por que aquela empresa paga dividendo ou por que ela não paga dividendo e o que ela faria com o dinheiro caso ela não pagasse o dividendo. Ela não pagou dividendo, mas ela reinvestiu na empresa ou ela deu de bônus para os seus diretores. Né? Aqui o site fala aqui que dividendos constantes, porém abaixo da média. Isso é muito relativo, porque a empresa pode pagar bons dividendos e ser uma baita empresa, uma empresa muito boa, que ela consegue administrar todas as contas delas e ainda pagar uma sobra dos lucros para os acionistas, ou pode ser uma empresa que dá muito dividendo, mas muito endividada, não paga suas dívidas, não cresce, não se expande, não tem um retorno acima da média. Então tem que olhar o que ela faz com esse dinheiro, por que ela está distribuindo dividendos e por que ela não está, por que ela está e o que ela faria com o dinheiro. Por exemplo, a Apple. A Apple é uma empresa que paga pouco dividendo, porque ela prefere reinvestir nela mesma. A VEG, trazendo para o Brasil, é uma empresa que paga pouco dividendo, mas ela reinveste muito nela, principalmente na tecnologia e na inovação dela. Então temos que olhar estes tópicos aqui, que são o inicial, como eu falei, tá, gente? Não é tudo que eu tenho que saber da empresa, mas é apenas um início para eu já selecionar as empresas que eu vou começar a analisar. Então, para eu escolher uma boa ação para investir, ação individual, eu tenho que saber o básico. O que ela investe, o que ela vende, como ela faz para chegar no produto final para vender, a matéria-prima, né? Eu tenho que saber como é que ela funciona. Não adianta eu investir, por exemplo, numa padaria e não saber como é que ela faz o pão, onde ela compra o trigo, ela poderia comprar mais barato? Quais são as vantagens que ela tem frente aos seus rivais, né? Os seus, como é que eu posso dizer? Os seus concorrentes, né? A gente chama de vantagens competitivas. Por exemplo, a Apple tem um iPhone. É uma vantagem muito forte, que é uma marca já idealizada, que é uma marca que significa riqueza, status. Você tem um MacBook, pode ser um notebook pior do que um outro notebook da Samsung, por exemplo. Mas o próprio MacBook sendo da Apple já traz um status. Essa é a vantagem competitiva da Apple.
uma das vantagens, né? E aí eu tenho que analisar a minha empresa. Tem vantagens competitivas ou não tem? Né? E aí onde que eu olho tudo isso, André? Né? É muito bonito você ver isso, mas poucas pessoas falam onde você encontra. Você pode encontrar primeiro no próprio site daquelas empresas. Se eu quiser saber sobre a parte de investimentos, eu vou digitar no Google o nome da empresa, .ri, que é relação com investidores. RI. Eu peguei dois exemplos aqui, a Vale. Se você botar vale.ri, o primeiro site vai se direcionar para esse aqui. Que já tem aqui ó, os resultados do último trimestre, né, do quarto trimestre de 2024, tem a cotação da ação e tem todos os relatórios dela aqui. O Bradesco também, se você botar bradesco.ri, até o site é Bradesco.ri. Ele tem aqui, ó, replay do quarto trimestre, parceria estratégica, informe de rendimentos, tem tudo relativo àquela ação, relativo à empresa que interessa para os investidores de ações. E também eu posso analisar em alguns sites que trazem um resumo de dados fundamentalistas, tá? Fundamentalistas é dados que vai compilar a parte financeira daquela empresa e vai jogar em forma de indicadores, tá? Então, indicadores fundamentalistas. Por exemplo, temos aqui o Status Invest, que é um site muito bom, que tem vários indicadores, inclusive com gráficos históricos e tudo mais. E tem também o Fundamentos. O Fundamentos é um site mais arcaico, né? A fisionomia dele é bem feia para quem está iniciando os investimentos. Né, comparar aqui, Status Invest, ó, tem númerozinho, tudo didático, né? Se você encosta aqui nessa interrogação, ele explica o que é cada indicador desse aqui. O Fundamentos não, né? O Fundamentos é mais grotesco aqui, mas tem dados in natura que a gente diz, né? Por exemplo, aqui, lá eu consigo ver, por exemplo, o lucro líquido. Né? Se eu pegar essa ação aqui, o Banco do Brasil, o lucro líquido é crescente, constante e vem crescendo e muito, né? Desde 2021, ó, o salto que deu. E aqui tem outros dados que eu posso analisar. Então esses dois sites já conseguem ali te dar um panorama muito bom já para começar a investir em ações. E agora vamos para o terceiro, que é gerenciar o seu patrimônio. Então nada adianta você saber muito sobre investimentos, você analisar, estudar, gastar horas do seu tempo investindo, montando uma carteira, se primeiro você não tem uma reserva para imprevistos, que é chamada reserva de emergência. Né? Se você não tem reserva de emergência, você compra só ações, por exemplo, deu um imprevisto, você bateu o carro, aconteceu alguma coisa, você não tem de onde tirar, vai ter que vender suas ações para pagar aquele imprevisto que surgiu. Se você vende suas ações, muitas vezes você pode vender as ações que estão muito baratas, você tendo prejuízo, e quando você for recomprar, ela já subiu, você já perdeu o dinheiro. Então você tem que ter uma reserva para esses imprevistos. E aí normalmente essa reserva você vai colocar em renda fixa, né? Tesouro direto e etc. Você tem que ter um dinheiro específico para o investimento. Você tem que ter na sua cabeça a consciência de que o dinheiro para o investimento é dinheiro para o investimento. O seu investimento é o seu investimento. Eu não vou tirar investimento para comer um sanduíche, para comer uma pizza, para toda hora tirar aquele dinheiro. Você vai investir, tem que investir para o longo prazo. Né? Agora, se você quer um dinheiro para guardar até o final do ano, para uma viagem, etc., aí você vai fazer um outro tipo de investimento focado no curto prazo ou curtíssimo prazo. Mas, normalmente, o dinheiro para sua aposentadoria, que é aquele investimento a longo prazo, é focado em longo prazo. Eu vou tirar em último caso, mas não é qualquer coisa que eu vou tirar. O terceiro tópico aqui para gerenciar bem o seu patrimônio é sobre dívidas. Então, eu tenho que, primeiro, tentar quitar o máximo possível das minhas dívidas, porque os juros das dívidas, muitas vezes, é muito maior do que o que eu vou ter com o investimento. Então, em vez de eu quitar minha dívida, eu vou investir. Provavelmente você não vai conseguir ter o retorno adequado em vez de você quitar suas dívidas. A não ser se, por exemplo, você pega um financiamento que o governo dá bem barato, né? Ou um FIES, algum tipo de dívida que o governo vai te dar um crédito de 2% ao ano, né? Um juros ali de 3% ao ano. Aí sim compensa você pagando mensalmente e demorar para quitar a dívida, porque os juros é muito baixo. Mas normalmente o financiamento de uma casa numa Caixa, no Bradesco, etc., os juros é gigante. Financiamento de um carro, um consórcio, etc., é muito grande. Então você vai ter que quitar o mais rápido possível para assim começar a investir sem dívidas. E por último, a coisa das apostas, né? Eu não posso querer investir achando que só eu apostar eu vou ganhar. Até porque o investimento no longo prazo, gente, é duradouro, é demorado. Eu vou levar primeiro uns 5 anos para começar a ter algum lucro. Vai ter épocas que eu vou ter 5 anos de prejuízo na carteira até ela começar a subir. A nossa bolsa de valores, por exemplo, ela ficou andando de lado, o preço não ficou alterando, ele ficou caindo por quase 5 anos, de 2014, 15 ali até 2019.
Quem investiu somente na bolsa de valores ficou perdendo dinheiro durante todo esse tempo para depois o preço subir pra caramba e ele ter muito lucro. Então você vai ter tempos, vai ter épocas que você vai ficar negativo, sim. Agora, se você quiser apostar para ficar tentando ganhar dinheiro rápido e colocar todo o seu dinheiro ali, você vai perder. Só colocar aí notícias aí, pessoas que perdem dinheiro com apostas, vai ter milhares. E claro que temos muito mais pessoas que perdem dinheiro com apostas, até porque quando você perde, você não sai falando para todo mundo. Mas quando você ganha, você sai falando para todo mundo. Então, nós vamos conhecer muito mais casos de pessoas que ganharam dinheiro do que perderam dinheiro na bolsa de valores. Mas acredite, né, como diz ali, acho que o Bruno Perini falou isso, né? O cemitério dos mortos é silencioso. Quem perde dinheiro não fala para ninguém. Mas sim, temos várias pessoas que perdem muito dinheiro, principalmente com apostas esportivas, e não fala para ninguém e deixa de investir aquele dinheiro. Perde às vezes dinheiro de uma casa, de um carro, de um sonho para apostar. Então não aposte. Se for apostar, coloca um dinheiro bem baixo, R$10, R$5, um dinheiro que você vai perder, já considerando que vai perder. Se ganhar, é lucro. Se perder, já sabia que ia perder. Mas não coloque muito dinheiro e principalmente não coloque o dinheiro que você não pode perder. Tá bom? Agora, indo para o quarto tópico, não se baseie apenas na cotação. Então, não se baseie apenas em cotação, em preço de ação. Ah, eu vou comprar essa ação porque ela é barata, eu vou comprar essa ação, não vou comprar essa ação porque é muito cara, tá? R$1.000, R$100, uma ação não vou comprar. Né? E se a gente abrir o site de notícias, as notícias são sensacionalistas. Elas vão tender a levar você à emoção, ou para o medo, ou para a ganância. Sempre, tá, gente? Então, aqui, ó, pegar aqui, ó. Preço do petróleo desaba, leva as ações da Petrobras. Lojas Renner, ação desaba 14%. Nem recompra salva. Olha pra você ver como é que é sensacionalista, né? Rap Vida desaba 6% nessa quarta. Veja se vale a pena comprar ativo agora. Ou seja, se você só for comprar através de notícias, você vai ficar comprando e vendendo ações a todo momento. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que analisar uma empresa e se realmente confiar nela, confirmar os dados dela tudo certo, você vai investir nela. E caso ela... em vez de ela deu lucro a vida inteira e agora tá dando só prejuízo, aí sim eu vou vender. Caso ela mude o jeito que ela produz, né, se endivide, entra uma diretoria que estrague a parte financeira da empresa, aí sim você vai desinvestir, ou seja, vender as suas ações. Mas não somente baseado em notícias. Você tem que ler, tem que entrar aqui, tem que entrar aqui no site da empresa e ver o que é a empresa, o que o diretor tá falando. Os dados dela direto no site, não somente com notícias. A notícia ela vai te levar a ser tendencioso, a tendenciar para um lado ou para o outro. Tá? Por exemplo, aqui, eu vou comprar a ação da Oi, porque tá R$1, é barato. A cotação dela tá barato. Né? Aí, será que compensa eu comprar a ação por R$1? Olha quanto que ela já valeu. Mais de R$100. R$110 ela já chegou a valer, hoje ela vale R$1. Quem comprou lá R$110, ela perdeu quase 100%. Hoje ela vale R$1. Então a ação desmoronou. Se você colocou tudo ali, você perdeu todo o seu dinheiro. Então não se baseie apenas em cotação. Leve em conta a cotação, por exemplo, para achar o melhor momento para você comprar aquela ação. Mas não para você comprar ação só porque está barato, só porque está caro, só porque caiu. Não. Por que caiu? Tem que entender o que aconteceu para fazer aquela ação cair ou subir. E muitas vezes não tem explicação, tá, gente? O mercado, muitas vezes ele é irracional. Então nesse gráfico aqui a gente pode ver uma coisa muito interessante, que é o quê? Se você investe especificamente se baseando na cotação, o que vai acontecer? Quando ficar muito caro, muitas vezes você vai o quê? Vai vender. E aí vai falar, vou esperar quando ficar barato eu comprar de novo. Essa estratégia não é a melhor a ser utilizada quando a gente fala em investimento em longo prazo. Por quê? Neste gráfico foi feito um estudo sobre o retorno do SP500, que é o principal índice norte-americano. Já falamos aqui sobre isso. Aqui tem um retorno, tá? Se você investisse $10.000 entre 1993 a 2013, se você tivesse deixado os $10.000 direto na sua carteira de investimentos, você ia ter ali praticamente 9% de retorno, né, ao ano, em média. Se você tivesse perdido os 10 melhores dias de alta do SP500, 10 melhores dias, você teve um rendimento praticamente de metade. Você perdeu 50% de retorno. Se você perdeu os 20 melhores dias, a sua rentabilidade já cai mais ainda.
Se perder 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, eu tô falando um período de 100 anos quase, né? Quase 100 anos. Quase 100 anos não, na verdade que foi 10 anos, né? 93 a 2013, 20 anos. Período de 20 anos. Você perder 20 dias, né? 60 dias quer dizer, 2 meses. Você perder 2 meses, ou seja, eu vou esperar cair, e não caiu, ele subiu mais ainda. Aí foi o melhor dia ali do ano. Você perdesse os 60 melhores dias, você teve um retorno negativo. Então olha para você ver a importância de investir sem ficar fazendo a rotação de ativos, que é o que, vou vender porque tá caro, vou recomprar porque tá barato, sem fazer isso. Num período de 20 anos, você multiplicou por 5 o seu patrimônio. 6 quer dizer, né? Deu quase 60 mil dólares. Você saiu de 10 para 60 mil. Se você perder 10 dias, apenas 10 dias em 20 anos, você perdeu praticamente 30 mil reais. É muito dinheiro, tá bom? Então, isso aqui mostra pra gente não se basear apenas na cotação. E, por último, e mais importante, como eu falei com vocês, mas antes de mais nada, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo se até agora você já cometeu um dos 4 erros. E agora o 5º erro, que é o que mais cometem, as pessoas mais cometem. Que é não aceite dicas. Não aceite dicas. Eu já caí e muito neste conto do vigário, principalmente quando eu estava iniciando. Quando eu estava iniciando, na verdade não é que eu estava iniciando, eu já tinha praticamente uns 3 anos que eu investia. Mas eu não sabia muita coisa. Eu investia há muito tempo, mas eu não estudava tanto como eu estudei até o dia de hoje, que eu tenho quase 7 anos de investimento. Então no início, principalmente na época de 2018, 2019 ali, onde a bolsa subiu muito, as ações subiram muito, eu comecei a comprar muita ação por dicas. Magazine Luiza vai subir, tal ação vai subir, não sei o que vai subir. E eu ia lá e comprava, ia lá e comprava, ia lá e comprava. O que aconteceu? Eu levei um ferro, eu perdi muito dinheiro em muitas ações. Teve ações que deu certo? Teve, ganhei dinheiro? Ganhei. Mas no final das contas, me deu muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça, porque eu comprei através de dicas. Depois que passou o tempo que eu falei, não, agora eu vou sentar e vou estudar como analisar uma ação, como entender, como escolher uma boa ação. A minha vida mudou da água pro vinho. Consegui entender mais como funciona esse mercado e como funcionam as empresas. Então eu quero convidar você para não apenas ficar aceitando dicas, não ficar só ali, qual ação que vai ser a melhor, qual fundo que vai ser o melhor, qual investimento é o melhor. Não, aprenda a estudar os ativos. Se você está perdido, não sei por onde nem começo, André. Existe hoje em dia a internet, você pode buscar tudo de graça. Se você quiser um caminho das pedras, tem o Metamorfose Financeira, que é o curso completo que eu tenho que falar sobre todos os investimentos, e hoje está fechado. Mas os clientes da consultoria ganham 1 ano de acesso ao curso, e na consultoria eu também dou os primeiros passos. É como se eu mostrasse o caminho para a pessoa. O caminho é esse, a partir daqui você vai seguir. É isso que eu tento fazer com os meus clientes e até hoje venho conseguindo com muito sucesso. E aí, André, não quero pagar consultoria nem nada, não vejo necessidade. Aí você pode buscar através deste canal mesmo do YouTube, do meu Instagram, tirando dúvidas, outros vídeos de YouTube de outras pessoas, né? Também cursos online gratuitos que tem, ou até pagos, né? Você pode correr atrás por fora. Então eu estou dando todas as opções que você tem de estudar. Agora, se você não tem tempo, como eu falei, existe um médico, advogado, aquela pessoa que não gosta de investimentos. Aí você vai ser uma pessoa conservadora, com uma carteira enxuta, mas o principal é não cair no conto desses 5 erros aqui, que são as dicas que eu dou para o investidor iniciante. Então, muito obrigado por você estar até aqui comigo. Mais uma vez, deixe seu like, curta, se inscreva aqui no canal e muito obrigado.